foi sorte nem azar, era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência, é como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender, outras somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando. Era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu. Era Deus te livrando. Era Deus. Não foi sorte nem azar, era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência, é como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender, outras somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando. Era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu. Era Deus te livrando. Era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Salmos 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Na sua Bíblia aparece também essa palavrinha, entre parênteses, Selá. Parece? Você sabe o que é isso, né? Sabe? Ou não? Quando você está lendo a Bíblia, aparece essa palavra entre parênteses, Selá. Quem não sabe? Não sabe? Depois você pergunta para o Luizinho que ele te fala. Não, esse Selá é uma entonação, é como se fosse uma nota musical que Davi colocava nas suas canções para entonar a voz, e alguns estudiosos ainda dizem que era uma
uma expressão corporal nesse momento de se curvar para Deus, se dobrar para Deus. Então, há uma divergência quando aparece, em Salmos aparece, se eu não me engano, mais de 70 vezes a sigla Selá, que vem do hebraico prostrar-se. E aí alguns dizem que nesse momento era para o que estava cantando, orando, porque isso aqui é Davi escrevendo a sua canção. Salmos são canções, e ele, então, era uma, como fala aquela, como se bota nota musical? Sim, tipo um acorde, uma partitura ali, colocando para isso. É para isso que tem a palavra selar. Embora aparece lá em Abacuque, aparece em outros momentos também, que aí dá essa conotação de curvar-se para Deus. Deus enviará, ou então alguns ainda dizem que era uma forma de repetir a frase, como se fosse o refrão da música. Então, por isso, anota isso aí. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Isso é Davi falando com Deus, é a oração de Davi. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Eu li isso aqui para você entender Davi falando com Deus, fazendo uma oração, expressando para Deus a sua condição atual, que ele está cercado, que a alma está abatida, que leões querem devorar a vida dele. Mas o que eu queria te mostrar, eu li os Salmos inteiros só para te mostrar o começo. O título do Salmo está escrito o quê? Davi, quando fugiu de diante de Saul na caverna. Essa oração aqui do Salmo 57, Davi fez aonde? Quando ele estava na caverna. Se você for no Salmo 142, o título do Salmo 142, que é oração no meio da grande dificuldade, o subtítulo diz Malquil de Davi, canção de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Aí o Salmo 142 vai dizer assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Vê o que isso tem a ver com você hoje, onde isso se encaixa na sua história hoje. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Até o meu clamor, porque estou muito abatido. Desculpa, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes
do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos, grife isso aí, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi está dizendo lá na caverna, pedindo a Deus para atender o clamor dele, porque ele está muito abatido. Davi está dizendo: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Agora vamos lá, 1 Samuel 22. Vamos lá para a caverna. Estou dando essa volta toda e você tem que prestar atenção para entender o que Deus vai fazer na sua vida também. Davi chega na caverna chamada Caverna de Adulão, que em média fica mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. Davi vai se esconder nessa caverna porque está sendo procurado pelo exército de Saul para morrer. Saul quer matar Davi. Versículo 1: então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. A família de Davi só foi para a caverna junto com Davi quando descobriu que Davi estava ali, porque toda a família de Davi também estava sendo ameaçada. A ordem de Saul é o seguinte: mata Davi e quem tiver com ele. Mata a família de Davi. Mata quem abrigar Davi. Quem der água para Davi, mata. Ordem de Saul. Saul estava com ódio mortal. Tanto é que Saul chegou ao cúmulo de matar 85 profetas que se vestiam de estola, que eram profetas nessa época. Saul matou os 85. Chegou ao cúmulo de fazer isso, mandando recados a Davi: eu vou matar Davi. Quem dava água, quem dava algum abrigo a Davi, e Saul descobria, matava. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, numa outra versão vai dizer amargurado, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Para aí. Davi orou no Salmo 142 e disse: os justos me rodearão. Vão me cercar, vão se juntar a mim os justos, os bons. E Davi está dentro de uma caverna agora, ameaçado de morte, porque Saul quer matá-lo, e você sabe que Davi foi ungido a futuro rei de Israel com 16 anos. Foi ou não foi? E Davi só foi ungido a futuro rei de Israel porque Deus o escolheu para substituir Saul. Deus rejeitou Saul. Saul foi escolhido pelo povo para ser rei. E depois que se tornou rei, meteu os pés pelas mãos, e Deus o rejeitou, e levantou então Davi. Escolhe um menino que não tinha aparência de rei, que não tinha estatura de rei, que não tinha corpo, que não tinha idade, que não tinha condições aparentemente de ser rei. E Deus deixou claro que o homem vê o exterior e Deus vê o coração, e por isso ele escolheu Davi segundo o coração de Davi e não segundo as qualificações de Davi.
não segundo as qualidades de Davi. Deus não escolheu pelas qualificações, pelo currículo, mas Deus escolheu pelo que estava dentro de Davi. Davi é ungido rei com 16 anos. E Davi só vai colocar a coroa de rei com 30 anos. Por quê? Por quê? Por que Davi é ungido dentro de casa, mas o leão ele teve que matar lá fora? O urso ele teve que matar lá fora. Por que Davi é ungido dentro de casa, com 16 anos, tem a unção, mas só vai receber a coroa com 30 anos? Não é porque naquela época o homem era emancipado, tornava-se maior de idade só com 30. Não, não é por isso. Ele é ungido com 16, mas ele só recebe a coroa com 30, porque naqueles 14 anos, ele seria treinado, preparado, ele seria ensinado a ter a condição de ser rei e depois não perder mais essa condição. Ele teria esses 14 anos pela frente para Deus treiná-lo, para Deus formar nele um rei segundo o coração de Deus. Eu queria que você compreendesse e entendesse que você tem unção. Deus te chamou, te ungiu, te escolheu. Deus, de alguma maneira, criou uma situação ou usou uma situação para te escolher, para te suscitar, para te chamar no meio de bilhões de pessoas. E você sabe que você tem a promessa, você sabe que você tem a unção, você sabe que Deus já confirmou que Ele é contigo, Deus já confirmou que a história da sua vida não vai acabar do jeito que está. Deus, Ele revela e Ele deixa bem claro dentro do teu peito que vai dar tudo certo, mesmo que tudo está dando errado, mesmo que você tenha dias e pensamentos de desistir, dias e horários e vezes que você disse, para mim, já era, já deu, acabou, não vou mais lutar, não vou mais sonhar, não vou mais buscar, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus. E ao mesmo tempo, no dia seguinte, vem aquela força, vem aquele pensamento, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar mais um dia, eu vou tentar mais uma vez, porque lá no fundo, você tem uma convicção de que Deus é contigo, mas tudo está acontecendo ao contrário. Você tem uma certeza de que Deus te escolheu, você tem uma convicção que a promessa é para você, você tem uma certeza que a palavra é para você, mas está acontecendo tudo o avesso do que você espera, do que você sonha, do que você imagina. E aí Davi vence o gigante, Davi mata o gigante, recebe a promessa que quem matar o gigante é isento de impostos, recebe a promessa de que quem matar o gigante vai casar com a filha do rei, recebe a promessa que quem matar o gigante vai ser capitão da guarda de Saul. Davi até então era anônimo, agora ele se destaca, ele matou o gigante, ele livrou Israel dos filisteus. Davi é um menino que toca a harpa quando Saul está perturbado e Saul consegue dormir, se acalmar quando Davi está tocando uma harpa. Davi é um menino que vive na casa de Saul, no quarto de Saul, tocando harpa para Saul. Davi foi escolhido por Deus. Davi não quis tomar nada de ninguém. Davi foi chamado por Deus. E quando Saul descobre que Davi será o seu sucessor, quando Samuel revela a Saul que ele foi rejeitado e quem vai assumir o seu trono é Davi, Saul se torna agora o inimigo de Davi mortal. Na cabeça de Saul, se eu matar Davi, não terá sucessor para o trono. Se eu matar Davi, Davi não vai assumir o meu lugar.
E Saul quer matar Davi de todas as maneiras. E eu já disse isso e repito, por que Davi não matou Saul? Davi matou o gigante, Davi teve condições de matar Saul. Uma vez Saul dormindo, cheio de soldados guardando a sua tenda, Davi entrou quietinho, pegou a lança que Saul guardava, enfincava da cabeceira da sua cama. Davi saiu, subiu a montanha e gritou: Saul! Quando Saul levanta desesperado, acorda desesperado e sai na porta da tenda, Davi está lá na montanha e ele diz: aqui a sua lança que estava na cabeceira da sua cama. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, Saul. Por que Davi não matou Saul? Porque a unção que você respeita, você também atrai. Davi sabia que Saul, mal ou bem, foi ungido para ser rei. Tinha autoridade de rei. E Davi respeitou a unção. A unção que você respeita, você também atrai. Certa vez, Saul, ele se afasta dos seus soldados e vai fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, no deserto, Davi corta um pedaço da veste de Saul e chama Saul: Saul, aqui, sua roupa de rei virou trapo. Se eu quisesse, eu te matava, Saul. E isso fez Saul ficar com mais ódio ainda. Por isso Saul chegou ao cúmulo de matar 85 profetas. Matar quem guardar Saul, matar quem der alento matar quem der alento a Davi, matar quem dá água para Davi. E Davi vai se escondendo daqui, se esquivando dali, e Davi foge para a caverna de Adulão. Quando Davi chega na caverna de Adulão, Salmo 57, Salmo 142, ele faz essa oração. Ele fala para Deus, certamente antes até dos seus pais chegarem, da família chegar, ele fala para Deus: Deus, os justos vão me rodear. Deus, os meus inimigos são mais fortes do que eu. Me socorre, me ajuda. E aí começa a bater na porta da caverna. Chega o pai, que no dia que Davi foi ungido rei, deixou Davi lá no pasto, desprezou. Chega os irmãos que quando Davi matou o gigante, desprezaram. Chega a família de Davi, que também está sendo ameaçada. Daqui a pouco começa a bater na porta da caverna, e homens começam a se juntar a Davi, ao ponto da Bíblia dizer que 400 homens vão se unir a Davi. Homens que a Bíblia chama de espírito desgostoso, amargurado, abatido. Homens que a Bíblia chama de endividados e homens em aperto. Davi estava precisando de ajuda, e agora Davi tem que ajudar. Davi estava precisando de um líder, e agora ele tem que liderar. Davi estava precisando de socorro, e agora ele é que tem que socorrer. Davi estava precisando de um ombro amigo, e agora é ele que tem que dar o ombro amigo. Eu queria que você entendesse que Davi esperava que pessoas fossem ajudá-lo, dando refúgio, dando socorro naquela hora, mas se juntam a ele pessoas piores do que ele. Eu queria que você entendesse que Davi não saiu chamando esses homens, batendo de casa em casa. Por que ele atraiu esse exército de amargurados, endividados e homens em aperto? Guarda essa frase: quem tem unção, a unção não procura, a unção atrai. A unção não procura, a unção
atrai. Davi pediu homens justos, pediu um povo que o ajudasse a pelo menos permanecer vivo. E ele acaba de receber 400 homens em aperto. 400 homens que, apesar da dívida, do aperto, do espírito desgostoso, viram, enxergaram o que Jerusalém não tinha enxergado. Homens que, apesar dos seus problemas, não desistiram de sonhar. Homens que, apesar da sua condição e situação, saíram pela porta do fundo da cidade, escondido, fugido também pela sua situação, viram em Davi o que ninguém viu. Quando um homem ele para de sonhar, é aí que ele morre. Um homem não morre quando o coração para de bater no peito. Um homem morre quando ele para de sonhar. Enquanto uma pessoa sonha, ela tem esperança. Enquanto uma pessoa sonha, ela tem vigor. Ela se refaz das cinzas. Enquanto há sonho, essa pessoa, ela tenta 1, 2, 3, 10, 20, 30, porque ela ainda sonha. Repito, um homem não morre quando para o coração no peito, mas ele morre quando para de sonhar. Esses 400 homens, apesar do seu currículo de dívida, de desgosto, de amargura, de aperto, de ser os últimos da sociedade, a escória da sociedade, apesar de ser 400 homens que ninguém escolheria para nada, que ninguém selecionaria para nada, esses 400 homens estão vendo que Davi vai ser rei. Esses 400 homens estão vendo que Davi será o rei de Israel. Hoje não é, mas será. Hoje ainda Davi está sendo perseguido, está sendo ameaçado pela ótica da razão. Ele não vai conseguir viver, porque o exército de Saul é indestrutível. Mas esses 400 homens estão vendo em Davi o que ninguém está vendo. Uma coisa é você ver em Davi na caverna que ele vai ser rei. E outra coisa é depois que ele se torna rei, você querer se aproximar dele para tirar proveito. Uma coisa é você se juntar a Davi na caverna, porque você crê que o Deus que está com ele também estará com você. E outra coisa é você deixar para se juntar a Davi só depois que ele chegar no palácio. Aí você vai se juntar a Davi quando ele chegar no palácio para tirar proveito. Não porque você acreditava na promessa que ele tinha. Não porque você cria na promessa que ele tinha. Davi agora vai treinar, vai alistar os 400 valentes, que até então não são chamados de valentes. Até então, qual o seu nome? Fulano. O que você tem? Dívida. Vem para cá. Beltrano. Samar. O que você tem? Amargurado. Depressivo. Vem para cá. Qual o seu nome? Eleazar. O que você tem? Vivo em aperto. Vivo fugindo dos cobradores. Um aperto em tudo. Vem para cá. Olha o exército de Davi. Quem iria selecionar homens assim para ficar com você? Quem? Quem quer do seu lado um derrotado? Quem quer do seu lado um pior que você? Quem quer do seu lado uma pessoa que está pior que você? Ninguém. Só Davi quis esses 400 homens. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como se fosse Jesus falando: vem até mim os 400 amargurados e endividados de Davi.
Davi vai pegar esses 400 homens agora e vai treiná-los a serem matadores de gigantes. Davi ainda não é rei, tem unção de rei, mas ainda não tem a coroa. Está sendo ameaçado de morte, está dentro de uma caverna, mas Deus está treinando ele a ser rei. Será que você percebeu que Deus está te treinando em algumas situações? Será que você, no lugar de Davi, não iria fazer uma oração diferente, dizendo: caramba, meu Deus, eu fui matar o gigante crendo em ti, olha o que aconteceu. Eu fui receber a unção que disse que era para o meu bem, olha o que está acontecendo comigo, com as famílias, com as pessoas que me deram abrigo. O Senhor não existe. Cadê a tua promessa que não está se cumprindo? E a promessa estava se cumprindo. Você acabou de cantar, meditando nessa letra, que diz que em algumas situações que não aconteceram de sucesso, foi Deus te livrando. Porque se Davi com 16 anos assume o trono sem experiência, ele se torna rei, mas depois perde. A bênção antecipada, a Bíblia diz, se torna maldição. Dá o carro para o seu filho de 12 anos, para ele sair daqui e lá em São Paulo dar uma voltinha. A bênção antecipada é morte, é vergonha, é maldição. A bênção antecipada vai se transformar em maldição para alguns, porque ainda não tem preparo para tal. Se Deus te der tudo o que você quer hoje, você se perde. Se Deus te der tudo que você quer hoje, você deixa Ele, perde a salvação. Eu queria que você entendesse que esses 400 homens entram na caverna com Davi. Davi tem as suas lutas agora com esses homens. Davi vai treinar esses homens. Davi vai sair da caverna, daqui a pouco vai estar em Ziclag, cedida a cidade emprestada para ele morar com esses homens. Davi está formando um exército que amanhã vai estar com ele no palácio. Deus está preparando homens e mulheres aqui endividados, amargurados, de espírito abatido, em aperto, para amanhã entrar em Jerusalém de cabeça erguida. Deus está chamando pessoas que estão hoje amarguradas, endividadas, em aperto, desprezadas, desesperançadas. Deus está chamando pessoas para vir até Ele, que é o Rei, Deus, para preparar essas pessoas que amanhã vão entrar de cabeça erguida na cidade, que amanhã vão voltar para suas casas com a vitória, com milagre. Deus, que é o Rei, está esperando que se juntem a Ele os amargurados, os abatidos, os endividados, os sofridos, os viciados, os doentes, os desprezados, porque se você se juntar a Ele, a Deus, que é o Rei, se você se juntar a Deus, se você se submeter a Deus, se você passar por todo o treinamento de Deus, vai chegar a hora que você vai entrar em Jerusalém para reinar em Jerusalém. Vai chegar a hora que você vai reinar em vida e vai reinar na eternidade com Deus. Vai chegar a hora que você vai reinar aqui nessa terra, com as vitórias que estão prometidas a você. E vai chegar o dia e o momento de você reinar com Deus eternamente. Davi está representando o Rei, que é o nosso Senhor. Deus escolhe, está lá em Coríntios, Deus escolhe os desprezados para confundir os que se acham sábios. Deus escolhe os que não são para confundir os que acham que são. Deus é especialista em reversão. Virou o cativeiro de Jó.
O que era morte se tornou maldição. O que era morte se tornou vida. O que era maldição se tornou bênção. Deus transforma a água em vinho. É especialista em transformar maldição em bênção. Eu queria que você definisse para mim a diferença de valor e preço. Você pode me explicar? A diferença de valor e preço de antigo e novo, ou antigo e velho. Tanto é que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é Velho Testamento. Porque velho é tudo aquilo que se deteriora. Antigo é tudo aquilo que se valoriza. Esse carro é velho. Por que esse carro é velho? Porque está todo deteriorado, destruído. Esse carro antigo aqui vale mais do que um carro zero. Porque o antigo se valoriza com o tempo. Sim ou não? O Antigo Testamento se valoriza. O que é antigo se valoriza. Existem pessoas com 20 anos de idade e são velhos na fé. Deterioraram a sua fé, mancharam a sua fé com mágoa, com dúvida, com malícia, infiéis a Deus, cheios de vícios, espiritualmente falando, com respeito à fé. São velhos. Existem pessoas com 80, 90 anos de idade e são os antigos na fé, que se valorizam a cada dia, que se renovam a cada dia. Tanto é que a Bíblia diz em Hebreus que os antigos, não os velhos, os antigos obtiveram bom testemunho. Qual a diferença de valor e preço? Tem coisas que têm preço. Tem coisas que têm valor. Tem coisas que têm um preço. Qual o preço desse óculos? R$10. É preço. Você paga o preço. Mas tem coisas que têm valor e não tem preço que pague. Aí eu tenho esse óculos aqui que era do meu avô, bisavô, tataravô. Isso aqui tem valor. Não, eu pago, vale 10, eu pago 100. Não tem preço, porque tem valor. A sua vida com Deus, a sua fé, tem preço ou tem valor? Porque se a sua fé tem preço, você troca essa fé, abre concessões, abre mão dessa fé, por qualquer oferta que apresentarem, por qualquer coisa que lhe oferecerem, por qualquer palavra, por qualquer promessa que disserem, que não está nem na Bíblia e você nem confere na Bíblia, você troca a sua fé. Mas tem coisas que são introcáveis, não sei se existe essa palavra. Tem coisas que não tem valor, não tem preço, pague. Tem coisas que você não abre mão. É aquela pessoa que crê como diz a Escritura, não é como ela quer crer. Mas o Papa disse que eu não preciso dizimar. O Papa disse que eu não preciso ser dizimista. É preço. Porque o que é valor? A Bíblia diz que eu tenho que ser dizimista. Então eu fico com valor. Não tem negociação. Não tem como negociar aquilo que tem valor. Não tem como negociar aquilo que tem valor. A palavra de Deus tem valor. Do Papa não tem. A palavra de Deus tem valor. Do Beltrano, do fulano, seja lá quem for, que contraria essa palavra, não tem valor. Não tem negócio. Eu obedeço essa palavra. E porque eu obedeço essa palavra, eu sei que essa palavra vai se cumprir. Mas não está se cumprindo. Mas Deus está te preparando para tal. Deus é maravilhoso. Ele chega para Elias na época da fome e diz: Elias, vai para Sarepta.
que eu já falei com uma viúva, ela vai te dar comida. Bom, Elias vai todo Sarepta, todo feliz para Sarepta. Chega em Sarepta, viúva, traga o banquete. Ela, banquete? Deus falou comigo. Promessa dele, que ele ia preparar uma viúva para me dar comida na época da fome. Ela disse, eu não tenho nenhum pão para comer. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que só dá uma refeição. O meu filho é que vai comer essa última refeição e vai morrer depois, porque não tem mais nada. Pô, Deus fala para Davi, você vai para uma viúva que vai te dar sustento. Para Elias, desculpa. Deus fala para Elias, você vai para uma viúva que vai te dar sustento. E essa viúva está pior que ele. Deus fala para Davi, você vai ser rei. E agora ele está sendo ameaçado de morte. Deus está falando para você que vai cumprir com a promessa dele, só que você não está entendendo que essas suas lutas, dificuldades, perseguições, aflições, avessos, Deus está te preparando, está te sondando, até onde ele aguenta, até onde ele suporta apanhar. Não é o quanto eu bato, é o quanto eu aguento apanhar. Mas na hora que eu começar a bater também, sai da frente. Não é o quanto você quer só, porque não seria bom. Eu chego e falo, Deus, faz isso. Aí eu viro as costas, está aqui. Deus, me dá isso. Eu viro as costas, está aqui. Não seria maravilhoso assim? Mas acontece o contrário. Eu estou pedindo paz, está vindo perturbação. Eu estou pedindo prosperidade, está vindo mais gente para comer, para acabar com a minha farinha. Já não tem farinha nem para mim, ainda chegou visita. E aí? É nessas horas que nós vamos descobrir os reis, que não são reis ainda. É nessas horas que nós vamos descobrir os que vão liderar e que ainda não estão liderando. É nessas horas que nós vamos descobrir os valentes na hora da aflição. Eu estava ouvindo uma entrevista do Nivaldo. Sabe quem é o Nivaldo? Não conhece o Nivaldo? Aí o Nivaldo estava falando que com 13 anos ele sai daqui de Minas, do interior de Minas, só com o dinheiro da passagem para ir para Brasília, porque um cantor disse que ele podia procurar ele, encontrou ele nesses showmícios da vida. Com 13 anos, ele tocava violão, cantava nos showmícios, e um cantor de Brasília falou, quando você for para Brasília, me procura, mas por educação. Aí ele pega, vende as coisinhas dele aqui, na cidadezinha aqui do interior de Minas, pega o ônibus e vai para Brasília, atrás desse amigo que deu o cartão, que ele quer realizar o sonho de cantar, ser cantor. Aí ele disse que estava chegando em Brasília, porque ele não conhecia, quando ele viu assim, tudo, aquela cidade, tudo iluminada, grande, ele puxou, ele só estava com o dinheiro da passagem, comprou a passagem, sobrou R$20. Aí ele puxa a cordinha lá do ônibus, parou, era Lusiânia, 100 quilômetros antes de Brasília. Desceu, e agora? Que cidade é essa? O ônibus já foi embora. Lusiânia. Ué, não é Brasília, não? Não. E agora? Foi para a rodoviária, com R$20 comprou aquele cartão na época de ficha, né, para ter como ligar. Tentou ligar, o rapaz não atendia. Ficou 3 dias na rodoviária, sem comer, sem dormir. Comia porque colocou o boné, ficava tocando um violão. Algumas pessoas com dó davam R$1, R$2, foi o que ele pegou para comer. No terceiro dia que ele conseguiu falar com o rapaz, enfim, o rapaz atendeu ele, levou ele para Brasília, falou, você pode ser músico aqui da banda, botou ele para dormir no fundo da casa do rapaz. Ele falou assim, até a água que eu tomava, ele me cobrava. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, a música não é para mim.
Não dá, porque só querem me colocar de músico e eu quero cantar. E eu não quero ser músico, eu quero cantar. E aí não dava, ia tocar em barzinho, ninguém queria. Aí tentou uma dupla com alguém, também não dava. Saiu da casa do rapaz, foi tentar uma dupla. Aí ficou tentando em barzinho. E aí ficou. A kitnetzinha, o quartinho que ele estava, já estava 5 meses atrasado. O cara cobrando, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele comprou R$60 de miojo, R$60 de miojo, só comia miojo. E aí chegou o dia que ele falou assim: não é para mim, estou indo embora. Pegou o violão que pagou R$1.000 na época, vendeu por 200, comprou uma passagem de R$150, veio para Minas, para a casa da mãe, 1 ano que ele não via a mãe, diz que morrendo de saudade. Os outros R$50 pagou de táxi para ir até a casa da mãe, para chegar logo. E aí, sem nada de novo, já com 14 para 15 anos ali, que quando saiu estava com 13. E aí um primo de Goiânia chamou ele: vamos tentar. Então vamos tentar de novo. Aí que ele vai para Goiânia, começa a tentar, e um empresário lá vê ele tocando, cantando, e aí vai empresariar ele, começa a trajetória dele, até que estoura a música dele. E aí o Nivaldo aparece, que é o Gustavo Lima. E aí ele começa o seu sucesso. Mas por vezes, ele pensou em desistir. Desistiu. Se você encontrasse ele na rodoviária, tocando com um bonezinho, sem comer, e você imaginasse que ali estava um Gustavo Lima da vida, você: caramba, eu vou investir nele. Eu vou botar ele, nem que vou morar em casa. Vou ajudar ele. Quantos que passaram por ele na rodoviária e nos barzinhos da vida? Quantos donos de bar disseram: aqui não? Ele falou: quantos que disseram para ele assim: não, aqui você não pode tocar, porque é só dupla que a gente quer. E ele estava sozinho no começo. Não dá. Hoje, se ele chegar num barzinho e falar: posso tocar aqui? Só pelo almoço, o que você acha que o dono do bar diz? Mas era um Davi que ninguém ainda sabia o que seria, o que se tornaria. Mas se juntou a ele os 400. Essa pessoa que está sentada do teu lado amanhã vai reinar. Não despreza esse daí não, que hoje está só com bonezinho, R$1, R$2, que amanhã esse daí vai estar reinando. Cuidado. Cuidado, que às vezes você está desprezando aquele que amanhã vai estar reinando sobre você até. Os 400 viram em Davi o que ninguém viu. Por isso que esses 400 deram tanto valor a Davi, que eles arriscavam a vida por Davi. Teve um dia que Davi fez assim, ó: quem me dera beber daquela água cristalina, fresca, das cisternas de Belém. Só desejou. Os seus soldados ouviram, 3 deles, Samar, Eleazar e o outro Josébio, uma coisa assim, foram lá, arriscaram a vida por conta dos soldados que estavam lá em Belém, e trouxeram água fresca. Está aqui meu chefe, está aqui, Davi. E Davi pegou a água e falou: eu não vou beber aquilo que poderia ser o sangue desses homens. Davi pega a água e oferece a Deus de oferta. Quem quer ofertar a Deus dá jeito até no deserto. Quem é favorável à oferta, até no deserto ele dá um jeito. Quem não gosta de ofertar, de dizimar, de honrar a Deus, ele dá desculpa até no palácio, até na abundância. Mas quem sabe
que quando planta, colhe, quando dá, recebe, quando semeia com lágrimas, colhe com alegria. Até no deserto ele dá um jeito de oferecer a Deus ofertas. Até quem não tem nada dá um jeito de oferecer a Deus ofertas. Até a viúva que só tinha farinha, uma última refeição, ela ofereceu a Elias como se fosse para Deus, fazendo primeiro para Deus. Elias falou: faz primeiro para mim essa refeição, depois você vai ter para o teu filho. Em outras palavras, era Deus dizendo: faz primeiro para mim, que não vai faltar para você. Tem pessoas que mesmo na miséria, ela ainda enxerga a solução. Mesmo na miséria, ela ainda enxerga através da oferta, do altar, através do dízimo, do sacrifício, o trampolim, a mola propulsora que vai tirá-la daquela situação. E tem gente que mesmo na abundância, ela não consegue enxergar o poder do sacrifício, da oferta, do dízimo, da fidelidade a Deus. E aí ela só vai descobrir quando ela perde. Mas eu estou dando essa volta toda para fazer você entender que os 400 homens que também saíram amargurados, fugidos de casa, pelo portão do fundo de casa, daqui a pouco vão entrar em Jerusalém, pelas portas da frente, para reinar com Davi. Agora Davi recebe a coroa, 30 anos, está vivo. Saul está morto. Agora está pronto. Agora Deus está dizendo: agora chegou o momento. Agora chegou a hora de colocar a coroa na tua cabeça. A unção era há 14 anos atrás. A coroa vem agora. Davi bota a coroa. Os seus valentes agora estão tudo de farda da Guarda Nacional. Valentes que, se você pegar aí na Bíblia, só para finalizar, segundo Samuel 23. Coloca aí, segundo Samuel 23, só para você ver uma coisa. Agora já não é mais os amargurados. Versículo 8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, filho de Taquemônia, o principal dos capitães. Este era Adno, Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada, grudada na espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Esse, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Só um minutinho. Deus agora está dando nomes aos amargurados. Antes era amargurados, 400. Tem um bando aí de 400. Agora tem nome. A Bíblia vai selecionar uns 30 valentes de Davi. Depois você lê 1 Crônicas 11, versículo 10 em diante, está a lista dos nomes dos principais deles.
Não botou o nome dos 400, não, mas tem o nome dos principais deles. Homens que um sozinho, feriu 800. Enfrentou 800. Olha só, um amargurado, um que ninguém dava nada. Agora, ele sozinho vence 800. Passaram a ser matadores de filisteus, que eram os inimigos de Israel. E aí, para a gente finalizar, Deus, Ele te ungiu para você ser um desses valentes. Te escolheu para ser. Hoje você pode estar na pior das situações. Mas se você crê que você é um desses valentes, você tem sonho, você ainda sonha, e você crê que Deus pode reverter a sua história, fique em pé no seu lugar. Quem está na internet também, fique em pé. Tem ninguém te vendo, mas Deus está aí te vendo. Bispo, eu não sou hoje o amargurado, o endividado, o abatido de espírito, mas eu ainda não cheguei onde eu creio que chegarei. Fique em pé também. Se juntou a Davi a família, e também os amargurados, endividados os que estavam em aperto. Desse exército, 400. Depois o exército de Davi aumentou, tanto que em Ziclag ele já tinha 600. Você vai lembrar que na batalha lá em Ziclag, 200 ficaram para trás. Mas 400 continuaram com Davi. Esses 400 da caverna aqui, eles iam até o inferno, mas não desistiam. Eles iam até eu morro, mas não desisto. E aí, desculpa, você está em pé por quê mesmo? Que você é um dos 400? Tem certeza? E por que você vai ficar reclamando do treinamento? Se você é um dos 400 que crê que Deus te ungiu para ter, para ser, para estar, por que agora, na hora do treinamento, das lutas, das dificuldades, do aperto, você vai desistir? Lá na caverna não tem conforto. Lá na caverna não tem o que você quer comer toda hora. Lá na caverna não tem o chuveiro toda hora. Lá na caverna não tem o sossego, a paz, a tranquilidade toda hora. Nessa caverna que você está vivendo aí, Deus está te preparando, te livrando e te preparando, te livrando e te preparando. Coisas que lá na frente você vai entender. Imagina agora, você está de pé, você faz parte dos 400 de Davi. Chegou o dia da coroação. Chegou o dia de entrar em Jerusalém para ficar. Chegou a hora de entrar na cidade. Todo o povo de Jerusalém está reunido. Chegou o novo rei, Davi, e os seus valentes. Saul matou 1000, Davi seus milhares, está escrito. Davi venceu 1000, Saul 1000, Davi milhares. Caramba, o exército dele deve ser muito forte. Deve ser homens que nasceram na guerra. Homens de berço. E está todo o povo reunido. Daqui a pouco aparece a guarda de Davi. E o pessoal olha e fala: ué, é aquele que era o caloteiro. É aquele que vivia chorando pelos cantos. É aquele amargurado, endividado. Era aquele que eu achava até que estava morto.
Agora está na guarda real, está na elite de Davi. Todo o povo parou e entra agora os 400 junto com Davi. Aí tocam as trombetas anunciando a entrada. Saíram pelos fundos, escondidos na caverna, mas chegou a hora de entrar para reinar. Entra o rei, entra a guarda real, entra os valentes, todo o povo de pé para aplaudir este exército que um dia foram os piores da sociedade. Deus pega os piores e transforma nos melhores. Vai chegar o dia do seu testemunho. Vai chegar o dia que você vai reinar em vida, não para pisar em ninguém, mas para mostrar Deus é fiel. Para mostrar Deus pega as coisas loucas, desprezíveis e transforma. Eu sou uma delas. Se você crê que Deus te chamou para ser um dos valentes, mesmo nessa caverna, nesse deserto, você vai fazer um voto. Você vai fazer uma oferta essa semana de sacrifício. Uma oferta que você estaria pegando o seu último suspiro, a sua última refeição e colocando nas mãos de Deus. Você vai fazer uma oferta de sangue. Quem não tem nada, vai preparar uma oferta de R$400 para cima, representando os 400 valentes. Quem não tem nada, vai preparar uma oferta de R$400 para cima. Se eu não tenho nada, e eu creio que sou um desses ungidos, escolhidos, e você só está aqui porque senão nem aqui você estava, você só está assistindo essa reunião porque você é um desses escolhidos, senão nem isso Deus permitia. Se eu creio que Deus me escolheu para tal, e não tenho hoje esses R$400, mas eu tenho valor, eu tenho certeza que Deus me chamou, até domingo eu vou preparar essa oferta. Eu vou vender o chinelo, eu vou vender alguma coisa, eu vou abrir mão de alguma coisa, eu vou vender água na esquina, eu vou gerar, mas eu vou preparar essa oferta. Porque se eu creio que amanhã vou reinar em vida, e eu não consigo agora preparar, providenciar uma oferta de R$400 para o Deus que vai me fazer reinar em vida, eu nunca vou liderar. Porque para o vício eu dava um jeito, para a droga eu arrumava, para o diabo eu dava um jeito, para Deus que está me chamando para reinar, eu vou dar uma desculpa? Se eu creio que sou um desses 400, e que amanhã estarei testemunhando, reinando em vida, eu posso não ter hoje os 400. Aí o problema não é preço, o problema é valor. O problema não é R$400. Aí o problema é o valor, é o que eu creio. Não é dinheiro por dinheiro. Porque se eu creio, tenho certeza que sou um desses 400, eu não tenho o preço, os R$400 que Deus está chamando para fazer, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou pedir ali, passar ali na loja de alguém, deixa eu varrer aqui, lavar a calçada, só me dá um dinheiro. Eu vou olhar o carro ali na rua, me dá um dinheiro, mas eu vou dar um jeito.
E porque eu sou um desses valentes, eu dou um jeito. Eu honro a Deus. Você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Eu não dou uma desculpa. Porque alguns que dizem e querem ser um dos valentes, na hora que Deus chama por um desafio para o altar, ele dá uma desculpa. Ele, na época desses 400, certamente ele jamais iria para a caverna com Davi. Mas aqueles que foram não se arrependeram. Quem não tem nada vai fazer um voto de R$400. E quem tem, você vai pegar o que Deus te toca para dar. Para um é 1.000, para outro é 10.000, para outro é 5.000, para outro é o salário, para o outro é 500. Deus te chama para dar. Deus diz, pega isso aí e coloca no altar. Para um, Deus diz assim, pega esse valor aí que você guardou no casaco de frio, para uma eventualidade, é isso aí que eu quero que você bota no altar. Para um outro, Deus está dizendo, pega aquele valor que você guardou lá no banco, aquele valor que está lá na caixinha de sapato, lá no guarda-roupa, que você estava guardando para uma eventualidade. É isso aí que eu quero que você bota no altar. Com a sua vida. Para cada um Deus fala. Você vai pegar esse cartão, escrito os 400 valentes de Davi. Cada cartão tem um número, esse aqui é 163. Esse é o seu número de alistamento. No cartão tem um versículo que nós lemos. Você vai orar à meia-noite essa semana, com esse cartão dizendo, meu Deus, eu sou um dos 400. E porque sou um dos 400, eu também vou reinar em vida. Sou um dos 400, vou reinar em vida. Você vai pegar o envelope aqui no altar e o cartão. Você que está na internet, mora longe, vai fazer o seu voto. Você vai transferir o seu voto para as contas da igreja hoje, amanhã, durante a semana. Assim que você mandar o seu voto, R$400 para cima, você vai mandar o comprovante e vai dizer assim, me dá o cartão, manda foto do cartão para mim, para eu saber qual é o meu número. E a minha esposa, Ana Cláudia, que responde, ela vai mandar a foto e vai ter um número diferente desse, é claro. Você vai orar, vai imprimir aí, vai orar. Domingo, você que não tem agora, você vai trazer domingo o seu voto. Eu estou jejuando desde sexta para o sábado, já fiz hoje, jejuando a semana inteira pelos 400 valentes que estão se unindo a mim. Você que vai pegar o envelope agora, você vai pegar a aba do envelope, vai tirar a aba do envelope, vai escrever o seu nome aqui no altar, vou deixar a caneta, e já vai me dar a aba do envelope. Os que estiverem na internet, quando você mandar o seu voto, você já manda o seu nome, já vem o seu nome, para eu colocar junto com os nomes que está lá na cabeceira da minha cama. Você está em pé mesmo por quê? Você é um dos valentes? Quem é? Não senti firmeza, não. Porque R$400 agora desistiu de ser valente? Quem é? Está tudo amargurado mesmo. Está tudo endividado. Abatido. Mas vai mudar. Vai ou não vai? Quem é? Então ficar aí parado não vai resolver o problema. Tem que marchar, vir pegar seu envelope, tem que agir. Você é dos 400? Então tem que vir pegar o seu envelope e fazer seu voto. Você é dos 400? Venha e faça o seu voto. Quem já pegou na sexta? Quem já pegou na sexta? Amém. Bispo, eu já peguei na sexta. Quem faz parte dos 400, já deixa o nome aqui. Já pega aqui o envelope, o cartão. Deixa o nome aqui. Até domingo você vai preparar essa oferta de sangue. Não é que está sobrando, não. É justamente quem não tem. Quem não tem nada. Quem não tem nada. Então é para você o voto. É para você mesmo. É para quem não tem nada. E vai preparar.
Falar nisso, daqui a pouco a Santa Ceia, você que está aí na internet, prepara um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, para daqui a pouco já participar da Santa Ceia. Vai me dando aqui o nome. Canta aí, enquanto isso, Exército de Davi. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu. Só um minutinho. Se não tivesse esses 400 valentes, endividado, amargurado, abatido de espírito, se Davi não tivesse sendo ameaçado de morte, não nasceriam os 400 de Davi. Não nasceriam os valentes de Davi. Só nasceram os valentes porque tiveram dívidas, problemas, amargura, perseguições, dificuldades. Sim ou não? É na guerra que nascem os fortes. É no deserto que nascem os fortes. É no deserto que nascem os vitoriosos. Os almofadinha, aquele que jogava bolinha de gude no tapete da sala da vovó, esse aí não aguenta muita coisa. Aguenta? A molecadinha de hoje, que é tudo só na internet, tudo só no joguinho, no celular, não aguenta muita coisa não. Não é que nem a gente que vivia na rua, o dia inteiro na rua, estourando a cabeça do dedão, chutando pedra, na hora de chutar a bola. A brincadeira de antes era outra história. Não era? Guerra de estilingue com mamona. É igual bala de borracha hoje, da polícia. É só, não pode mais chorar menos. Hoje é bullying, hoje é, isso aí é contra a lei. Mas nasceram os fortes. Sim ou não? Hoje qualquer coisinha a criança chora. Fique em pé. E outra, seja valente também para assumir a sua vida com Deus. Seja valente para abandonar o pecado. Seja valente para abandonar os achismos da vida e andar reto com Deus. Seja valente também para dizer não para o pecado, para dizer não para tudo aquilo que o diabo oferece para te tirar da presença de Deus, para te tirar do foco, para te tirar do objetivo de Deus, do plano de Deus. Seja valente para se afastar de tudo que não presta e confiar em Deus. Aí vem essa canção, aquela porta que não abriu, eu fiz de tudo para abrir, não abriu. Eu vou entender depois. Aquele contrato que não fechou, eu fiz de tudo para fechar. Eu fiz de tudo para dar certo. Mas não fechou. Alguma coisa tem. Eu vou entender depois. Você estava indo para o aeroporto. Errou o caminho. Caramba, eu conheço o caminho. Todas as vezes eu sei o caminho. Errei o caminho. E nessa de errar o caminho e fazer o retorno, eu perdi aquele avião. Deu errado. Mas de repente Deus estava te livrando de um acidente. Ali na frente, no caminho certo. Eu não errei porque quis, não. Tem coisas quando você está na unção de Deus, Ele que está guiando e dirigindo. Não é que eu vou fazer corpo mole, cruzar os braços. Eu vou fazer de tudo para vencer, para dar certo, para acontecer. Mas não aconteceu. Mas eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz de tudo para acontecer. Mas não aconteceu. Eu vou entender lá na frente. Eu vou continuar sonhando. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar batendo. A porta vai abrir. Mas tem coisas que você só vai entender lá na frente. Tem coisas que você está passando hoje que vai te dar experiência lá na frente, bagagem lá na frente, estrutura lá na frente. Tem gente aqui agora. Entenda, se você fizer ou não, para mim não muda nada. Mas tem gente aqui que não pode sair hoje dessa reunião sem o envelope, sem fazer o voto na alma.
Nem envelope por envelope. É aqui dentro, entender que Deus te chamou para ser um dos 400 e Deus não quer desculpa sua, Deus quer atitude. Tem gente aqui que eu chamei para vir pegar o envelope e não veio. E Deus está mandando dizer para você que Ele não quer desculpa. Ele só quer que você obedeça. Eu não tenho os 400. Mas eu vou dar um jeito, porque arde o meu peito e diz que eu sou um dos 400. Tem gente que só dela ter a atitude, Deus vai preparar alguém, vai preparar uma porta, vai criar uma situação essa semana para você ser fiel nesse voto. Dízimo é dízimo, fidelidade. O que entrar, eu sou fiel no meu dízimo. Meus primeiros 10%, mas o meu voto eu tenho que estar pronto quando Deus chama. Antes de participar da ceia, você que tem dízimo para entregar, oferta, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor, pega a sua oferta, seu melhor, seu dízimo, votos, traz aqui na frente, coloca aqui na sacola já. Quem está na internet tem aí as contas que você pode dizimar, ofertar agora. Honrar a Deus agora. Se chegou um pouco atrasado, tem dízimo, oferta, voto, já faça isso agora. Porque aí depois nós vamos participar da ceia e vamos buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus. Pega o seu melhor. E se alguém não pegou o envelope e entende que Deus está te chamando, pega e já me dá o nome. Você aí na internet não tem como pegar o nome, mas você diz, eu vou fazer. Anota aí no papel, não, eu vou fazer, eu não tenho agora, mas amanhã, terça, quinta, sexta, a hora que você conseguir, você vai transferir o voto e vai pedir o cartão. Você vai fazer o voto. Fecha os olhos. Quem já tem a ceia aí, fica com ela. Quem não tem, tem ali na entrada para você ficar com a ceia em mãos. Faça do seu lugar a sua caverna espiritual, seu momento de santificação, de preparo, de treino para coisas grandes. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Faz sua oração sincera. Quando Davi entrou na caverna, ele fez a oração sincera. Ele falou, a minha alma está assim, está assada, está abatida, estou sendo perseguido. Mas ele mesmo na caverna se refugiou em Deus. Ele mesmo na caverna não desistiu de Deus. Não se afastou de Deus. Não se distanciou de Deus. Então cante em espírito. Não foi sorte nem azar, era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência, como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender, outras somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior, te guardando, te livrando, te preparando
te guardando, te livrando, te preparando para algo ainda bem maior. Com a sua ceia em mãos, faça aí do seu lugar o seu momento particular com Deus. Fique à vontade, se quiser dobrar os joelhos, dobre os joelhos, mas fique à vontade, de maneira que você rasgue a sua alma para Deus. Conte para Ele o que você está vivendo, vivenciando, passando. Seja sincero, sincera. Fala: meu Deus, a minha alma está abatida. Se a alma está abatida, fala: meu Deus, a minha alma está abatida. Meu Deus, eu estou preocupado por conta das dívidas, por conta das cobranças. Eu estou preocupado porque eu não estou conseguindo dar a volta por cima. Seja sincero, sincera. Conte para Deus o que você está sentindo, vivendo. Fala: meu Deus, eu estou doente, estou com esse problema, estou assim, estou assado. Conta. O Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele não te desamparou, não. Ele não virou as costas para você, não. Por mais que você tenha momentos em que parece estar sozinho, o próprio Deus, o Rei dos Reis, está aí na sua frente. Está segurando nas tuas mãos. Ele está te fortalecendo. Ele está te levantando. Se você estava sendo infiel no dízimo, e você vai fazer o voto de ser fiel, fala para Ele. Se você estava vivendo no pecado, e você decide abandonar o pecado, fala para Deus. Se você estava se deixando vencer pelos problemas, estava se distanciando de Deus, da fé, já não orava como orava antes, já não vinha na igreja como vinha antes, você já não buscava com sede como antes, então renova a sua aliança, renova os seus votos. Fala: meu Deus, eu vou voltar à prática das primeiras obras, eu vou voltar à prática da primeira fé, eu vou voltar a frequentar mais a igreja, eu vou voltar a estar mais presente aqui na igreja, eu vou voltar a orar mais, eu vou voltar a me envolver mais com as tuas coisas, eu vou voltar a me buscar mais a santidade na tua palavra, a ouvir mais a sua voz. Renove os seus votos. A presença de Deus que desce sobre você nesse momento te anima, te fortalece, te renova, te levanta. O nosso Deus que está aí na sua frente, Ele te perdoa. Ele vê quando há sinceridade. Ele vê quando você está sendo sincera, sincero. Ah, meu Deus. Tem momentos, tem horas, dentro dessa caverna, que a gente pensa que não vai dar, mas o Senhor diz: vai dar. Tem horas que a gente pensa que não vamos conseguir, mas o Senhor diz: consegue. Então dê forças e poder, meu Pai, para a gente continuar lutando. Dê forças e poder para essa pessoa continuar sonhando. Dê forças e poder para essa pessoa continuar vivendo.
Abraça essas pessoas. Assim como Davi recebeu aqueles 400 homens naquela caverna, e ele não fechou as portas para aqueles homens, mas ele, na verdade, os recebeu. Receba essas pessoas, abraça essas pessoas, acalenta essas pessoas, fortalece quem precisa ser fortalecido, acalma quem precisa de paz, levanta quem precisa ser levantado, fortalece quem precisa ser fortalecido. Tem horas, meu Deus, que a gente precisa de ajuda, e o Senhor bota a gente na condição de ajudar. Tem horas que a gente aqui está precisando de um colo, e o Senhor coloca a gente para dar colo para alguém. Tem horas que a gente está precisando de ficar sozinho, e o Senhor manda 400 homens. Tem horas que a gente não quer falar com ninguém, e é naquela hora que mais aparecem pessoas para a gente orientar. Tem horas, meu Deus, que a gente está precisando de ajuda, o Senhor coloca a gente para ajudar. Abraça essas pessoas, meu Pai. Salve essas pessoas. Tem misericórdia dessas pessoas. Revela-te a essas pessoas. Levanta aqui os 400 valentes de Davi. Valentes que vão vencer o pecado, vão vencer o desânimo, vão vencer tudo que não presta, para permanecer contigo. Esse pão que nós levantamos nas nossas mãos representa o teu corpo, o teu sangue. Nesse cálice não é suco, é o teu sangue. Então, meu Deus, quando nós participarmos dessa ceia, que a gente seja renovado, que a gente seja transformado. Assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma a nossa vida, a nossa fé, o nosso interior, transforma a nossa alma, começando dentro da gente para refletir do lado de fora. Nós levantamos este pão. O Senhor disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. O Senhor diz: esse corpo foi partido como um pão. Ao comer desse elemento, nós recebemos de vida, saúde física e espiritual, pois consagramos no nome do Senhor Jesus. Coma do corpo de Jesus. Seja curado na alma, no físico. Receba a força de Deus. Aleluia. Levante o cálice, que seja o teu sangue a nos lavar, meu Deus. Que seja o teu sangue a nos purificar. Que seja o teu sangue a nos limpar. E que nesse momento haja salvação nessa casa. Que o teu Espírito desça sobre essas pessoas, de tal maneira que sejam essas pessoas transformadas. Porque aqueles valentes de Davi, eles só conseguiam um homem daquele
conseguia vencer 800, não foi pelas técnicas que Davi passou, mas é porque o Senhor estava com ele. Davi venceu o gigante não pela técnica que Davi tinha, mas é porque o Senhor estava com Davi. Aqueles valentes de Davi se tornaram vitoriosos, não era pela técnica, não, é porque o Senhor estava com eles. Esse povo vai vencer, porque o Senhor está com eles. Que seja o teu sangue a nos lavar de todo pensamento derrotista. Que essa pessoa passe a crer nela mesma. Que essa pessoa possa entender que ela pode sim vencer. Ela pode sim dar a volta por cima. Ela pode sim mudar de vida. Ah, meu Deus. Tem horas que o Senhor nos exorta. Tem horas que o Senhor nos dá um chacoalhão. E a gente até pensa, não precisava disso. Mas é para o nosso bem. Tudo coopera para o bem dos que amam a Ti. Beba desse cálice no nome de Jesus. Dá-me forças e poder. Pode adorar a Deus. Para que eu possa pode contemplar, pode exaltar. E a vitória sempre alcançar. Dai-me forças e poder, adore Ele, contemple Ele, exalte Ele, aleluia. Para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Quando eu tentado for, venhas me amparar, meu Deus. Me amparar. Não me deixes abatido ficar. Dá-me, Senhor, a espada do Espírito que rege a vida. Me reveste com a tua armadura, com a verdade, o amor e a justiça. Dá-me, Senhor, tuas mãos. És meu Deus, és minha salvação. Dá-me forças e poder para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Dá-me forças e poder para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Com seus olhos fechados, o Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele te alistou, Ele te elegeu, Ele te escolheu. Nós somos o povo eleito por Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos a nação eleita pelo próprio Rei. Aleluia. Ele escolheu a gente, que ninguém escolheria, Ele escolheu. Ninguém estenderia a mão para a gente, Ele estendeu. Ninguém teria paciência conosco, Ele teve e está tendo. Ele é maravilhoso.
Deus está te vendo, Davi. Você pode estar lá cuidando das ovelhas. Nem o teu pai, Davi, te chama para o banquete em casa, para jantar em família em casa. Mas Deus está te vendo aí. Imagina Davi lá cuidando das ovelhas. Os pais, os irmãos, dando um banquete em casa, porque sabiam que o profeta chegaria. Ia ungir um futuro rei. Seria um dos irmãos de Davi. E Davi não pode nem ficar para assistir. Então ele não tem nem a possibilidade de ser pelos pais ungido, e nem de assistir um dos irmãos ser ungido. Está lá com as ovelhas no pasto. E Deus estava lá no pasto com ele, com as ovelhas. Aleluia. Samuel falou: ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar, porque o rei de Israel não está aqui na casa. O rei de Israel está lá no pasto cuidando das ovelhas. Aquele que Deus escolhe para ungir é geralmente aquele que nem aparece. Aparece só para Deus, porque ele está lá cuidando das ovelhas. Aleluia. Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer. O óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer. Vai adorando, vai contemplando, o óleo vai descer, exaltando. Sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Então rasgue a sua alma na presença de Deus. Faça uma declaração de amor a Ele. Fala para Ele o quanto você o ama, o considera.
mas fala do fundo da alma. Fala: meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Tu és o meu amado, tu és o meu amor, o meu amigo, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza, o meu baluarte, o meu tesouro, a minha joia rara, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Oh Pai, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Obrigado, meu Deus, obrigado por ter me escolhido, por ter me chamado, me ungido. Obrigado por ter me chamado, meu Deus, para fazer parte do teu exército, para fazer parte dos valentes do Rei. Aleluia! Nós fazemos parte dos valentes do Rei. Nós somos dos valentes do Rei. Receba a presença de Deus, receba a unção de Deus, receba o abraço de Deus. Aleluia! Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Oh meu Deus, enche essa pessoa da tua presença. Levanta aqui valentes, levanta aqui homens e mulheres que vão te servir, que serão coluna nessa obra. Suscita, levanta aqui aqueles, meu Deus, que farão a diferença, que vão glorificar o teu nome, que jamais vão sair da tua presença, que jamais vão se afastar do Senhor. Faça acender a chama da fé dentro dessas pessoas. Nós te louvamos, nós te adoramos, te enaltecemos, te exaltamos. Que essa pessoa de fato, meu Deus, ela seja a tua luz para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos e mostrar o caminho da salvação. Que essa pessoa seja a ponte que vai conduzir outras pessoas ao teu reino. Ah, meu Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, de fato, meu Deus, exaltar o teu nome e testemunhar a tua grandeza. Que esse homem se torne um homem melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Que essa pessoa, meu Deus, ela de fato possa refletir a tua força, refletir a tua imagem, a tua presença. Receba o Espírito de Deus. Se você já o tem, seja renovado, seja renovada. Renove os seus votos. Fala para Deus que você vai fazer mais, assim como aqueles valentes de Davi viviam e faziam tudo por Davi. Você vai viver e vai fazer tudo por Deus, para Deus, só para Ele, porque tudo é dele, tudo vem dele e é para Ele, e toda honra e toda glória é para Ele. Aleluia! Receba o abraço de Deus, receba a presença do Pai. Ele segura nas tuas mãos, Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus, Ele está aí na tua frente. Ele diz assim: ninguém te quis, eu quero. Ninguém acreditou em você, e Deus está dizendo: eu acredito. Ninguém dava nada por você, eu trato você como um tesouro particular. Aleluia. Receba a salvação. Seja selado com o Espírito Santo. Um gozo, uma alegria, uma paz te abraça. É Deus dizendo: vai dar tudo certo. Deus está te capacitando para você matar gigantes. Deus está te capacitando para você suportar. Deus está te capacitando para você permanecer. Mas daqui a pouco você vai reinar. Daqui a pouco você vai poder entrar de cabeça erguida. Daqui a pouco você vai ter condições de gritar o que está engasgado na garganta e dizer: Deus me honrou. Aleluia. Receba a paz que excede todo o entendimento,
E onde você chegar, essa paz chegará. Na sua casa, na sua família. Deus vai te dar sabedoria, direção. Você que tem um voto de ser dizimista fiel, nesse altar do Hospital da Alma, coloque as mãos na sua cabeça e fala: meu Deus, me dê sabedoria para empreender, me dê sabedoria para negociar, para comprar, para vender, me dê sabedoria para prosperar, para que o teu nome seja glorificado através da minha prosperidade. Fala: meu Deus, eu tenho um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Eu quero ser coluna nessa obra. Então me honra no nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus.